Senhor presidente, uma questão de ordem, se fosse possível. Pela ordem, vereador Everaldo. Quero até pedir desculpas aí aos colegas, porque a gente tem até um acordo, né, nessa questão da questão de ordem, mas em que pese aí a fala do nobre colega Cocó, só alertando o seguinte, que é o meu ponto de vista. Infelizmente, vereador, infelizmente, nós temos o que nós temos, quando Vossa Excelência fala da questão dos juízes, do Poder Judiciário, infelizmente, o que nós temos é um Código Penal de 1940. Infelizmente, quem faz a alteração das leis, os juízes, o Ministério Público, o que eles fazem é cumprir aquilo que está no nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal. Infelizmente, compete a nós, enquanto políticos. Quando eu digo a nós, é claro que a alteração do Código Penal não é feita na Câmara de Vereadores, né, e nem na Assembleia Legislativa, compete ao Congresso Nacional fazer essas alterações, e, infelizmente, às vezes eles brigam tanto lá por questões corporativistas e esquecem que precisam fazer alterações, principalmente na lei penal, para que medidas mais severas tomem. É claro que é repugnante o fato que aconteceu com aquele rapaz no ônibus lá, né? Infelizmente, ninguém aceita, mas não podemos nunca esquecer que os juízes, o Ministério Público, a polícia está submissa a uma lei, está submissa ao Código Penal. E, às vezes, a decisão tomada pelo juiz, às vezes, a decisão tomada pelo Ministério Público não é aquilo que a sociedade almeja, mas, infelizmente, em muitos momentos, a classe política deixa a desejar. E essa é uma questão que, infelizmente, até agora tem deixado a desejar. Por mais que mudem o Código Penal, e hoje tramita, inclusive, no Congresso Nacional, um projeto de lei para fazer um Código Penal atualizado, né, para que, imagine vocês o que era a sociedade em 1940, vereador Cocó, e o que é a sociedade nos dias atuais, né? Infelizmente, incabível que nos dias atuais nós possamos estar usando um Código de Processo Penal, um Código Penal de 1940. Né? Então, às vezes, infelizmente, às vezes nós vemos muitas barbaridades acontecendo, muitos juízes soltando, às vezes, presos que a sociedade gostaria que ele continuasse preso. Né? Nós tivemos recentemente o caso daquele médico lá em São Paulo, né, que foi para casa para prisão domiciliar, fez um monte de atrocidades e, infelizmente, o Código Penal diz que pode ser feito assim, o Código de Processo Penal. Né? E muitas outras barbaridades que acontecem. Então, muitas vezes, só para fazer esse parênteses, aí, que às vezes o juiz, às vezes o promotor, às vezes o delegado de polícia, eles, às vezes não, sempre eles têm que agir, claro que em muitos momentos de acordo com a sua consciência, mas na grande maioria eles têm que cumprir o que está na legislação penal. E isso, infelizmente, nossa classe política lá em Brasília está deixando muito a desejar quando se trata de nós termos leis modernas, leis que realmente possam imputar os crimes que hoje, às vezes, é uma contravenção, é o caso daquela questão do ejaculador, né? Para que realmente seja, de repente, um crime até hediondo. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Quero agradecer a interferência, vereador Everaldo, e deixar bem transparente essa situação, que nós temos um Código Penal de 1940, e ele foi feito algumas alterações, mas se julga hoje, se trabalha em cima na essência dele, de 1940. Então, o judiciário, que nem Vossa Excelência colocou, ele atua em cima das leis e não, paralelamente, à opinião pública em alguns questionamentos. Então, é bom deixar isso bem claro. Agora, quem compete alterar o Código Penal, que ele é de 1940, de uma outras situações, né, as nossas, como citada essa, compete ao Congresso Nacional fazer essas alterações. Então, é válida a sua interferência e, nada mais havendo, encerra-se a presente sessão.